Hello everybody, it's time one more English for Life video. E hoje eu vou falar com vocês sobre os nossos pensamentos na jornada de aprendizagem do inglês. Qual é a qualidade deles? São pensamentos bons ou são pensamentos ruins? E como eles podem influenciar na nossa aprendizagem? Bom, gente, é muito comum do estudante do inglês ter pensamentos ruins sobre si mesmo enquanto está aprendendo o idioma, ou até sobre o idioma. Eu já falei disso aqui em um vídeo, né, sobre o pensamento que te impede de aprender inglês ou que atrasa a sua aprendizagem, né, que são aqueles tipos de pensamento de inglês é tudo estranho. Poxa, isso daqui em português é muito mais fácil, né? A gente coloca um peso sobre a língua como se ela fosse uma língua, sei lá, impossível de aprender. Uma língua que naturalmente já dificulta a nossa aprendizagem. E parece que isso não tem nada de mais, mas quando a gente muda um pensamento como esse, a gente tira um peso, sabe? Que a gente carrega e a aprendizagem fica mais leve. Vou dar um exemplo. Em vez de eu pensar, poxa, por que, meu Senhor, eles não facilitam as coisas, criando uma palavra que a pronúncia dela não seja tão diferente quanto a escrita, né? Vou dar aqui um exemplo. A palavra light. Se a gente for parar para perceber, o G e o H ele não é pronunciado. Só o L, I e o T que é pronunciado, né? E assim, a palavra light, o I, ele ainda tem o seu som compatível ao seu nome, né? Porque se a gente for falar como que se diz a letra I em inglês, é letra I. Então aí ela ainda, né, diz o seu nome. Mas quantas palavras do inglês que o I ele não tem esse som de I? Ele pode receber schwa, então ficar com som de a. Ele pode ser um I curto. Ele pode ser um I longo, mas não é I que se pronuncia. Então, assim, é fato que, pra gente, brasileiros, quando a gente vai estudar, né, a pronúncia das palavras em inglês, a gente tem que ter um trabalho a mais, né? Por causa da diferença da nossa língua para a língua inglesa. Porque a nossa língua, ela não tem esse negócio de, a letra tá lá, mas ela não é pronunciada. Se a gente parar pra pensar, a única letra que a gente não pronuncia em algumas palavras é a letra H. Então, por exemplo, em hora a gente não pronuncia, em hipopótamo a gente não pronuncia. Mas, por exemplo, existe na nossa língua o P mudo, o C mudo, mas a gente pronuncia. Ficção, a gente pronuncia o C. Ficção. Psicólogo, a gente pronuncia o P. A gente não deixa de pronunciar o P. Entendeu? Agora, a palavra psicólogo em inglês, que é psychology, a gente não pronuncia o P. O P é mudo, o P não tem som realmente ali naquela palavra, psychology. Só que no português não, a gente pronuncia o P. Porque é diferente. É diferente. Sabe? Mas quando a gente sai desse, o inglês é estranho demais, e vai pro, não, o inglês é diferente do português, eu vou ter mais trabalho para aprender a pronunciar palavras em inglês, mas isso não vai me impedir de aprender. Ele só é diferente. Ele tem uma outra construção. Só isso. E a outra forma de pensamento negativo é aquela forma que a gente coloca um peso sobre nós. Aquele peso de assim, eu não vou aprender isso. Não, isso é muito difícil, isso não é pra mim. Eu já tentei mais de uma vez, mas isso não é pra mim. Poxa, não, mas não dá. Gente, a gente precisa entender que quanto mais a gente pensa numa coisa, quanto mais a gente fala uma coisa, mais a gente acredita naquilo. Mais aquilo se torna verdade pra gente.
Eu fiz uma live no Instagram English for Life. Se você quiser assistir, ela tá salva, tá? Com o meu pai, que tá se formando em coach, né, na área de desenvolvimento pessoal. E ele falou que os nossos pensamentos, ele pode atrasar a nossa aprendizagem. Ele pode ser um autossabotador. Algo que nos sabota. Lá a gente estava falando sobre a questão de organizar a rotina para estudar, mas cabe também nesse caso. Quem também falou isso, que as pessoas pensam, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo. E pior, a gente não só pensa, a gente normalmente fala também isso. A gente coloca isso pra fora. E aí a gente escuta. E aquilo vai se tornando verdade pra gente. A gente tem que mudar os nossos pensamentos. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Em 2016, que eu precisava muito alavancar as minhas notas, eu precisava melhorar mesmo no inglês. E tinha momentos que eu pensava, será que eu vou conseguir? Eu tinha colocado uma meta de tirar mais 7,2 nas provas do curso. E eu pensava, será que eu vou conseguir? Mas assim que vi esse pensamento, eu falava, não, I can, I get. E assim, o certo seria eu falar, I can do it. Mas isso foi muito importante pra mim, porque eu falava pra mim, eu consigo sim tirar mais 7,2 e eu ainda dizia em inglês. Se eu tô falando em inglês é porque eu conheço muito de inglês e eu vou conseguir fazer. Outro exemplo, hoje eu faço a imersão no inglês todos os dias e eu tenho um horário ali, que é o horário oficial pra mim estar em contato com o inglês, que é de 3 às 10. São 10 minutinhos e eu poderia ficar pensando assim, isso não vai ser eficaz pra mim. Isso é muito pouco. Não vai ser eficaz pra minha aprendizagem. Então é melhor nem fazer, porque eu não sei outro horário que eu posso fazer. E outra coisa, esse é o horário que eu trabalho. Eu poderia falar assim, não, mas eu vou estar trabalhando, como é que eu vou parar pra fazer? Mas não. Eu não nutri esses sentimentos dentro da minha mente. Eu não cultivei esses pensamentos. Sabe? Eu não cultivei esses pensamentos. E por não cultivar esse pensamento, eu fui lá e coloquei esse horário. E eu faço a imersão e tem dado resultados. Tem dado certo. Então troque os seus pensamentos para pensamentos de paz, sabe? Para pensamentos que vão te ajudar a evoluir. Por mais que hoje você olhe para as suas circunstâncias e isso que você tem dito para você, esse pensamento que você tem cultivado dentro de você não seja um pensamento que condiz com a realidade, sabe? Porque se você for parar para olhar lá em 2016, no ano anterior eu tinha sido uma das piores alunas da turma, se não a pior. Então não condizer com a minha realidade, mas eu posso mudar a minha realidade. E tudo começa dentro da gente, então começa a dizer, eu posso, eu consigo. E diga em inglês, I can do it. I can do it. Diga pra você, você pode sem aprender inglês. Tanta gente aprende. Nativos e não nativos. Mais até não nativos do que nativos, então você pode aprender inglês. Comece a dizer isso pra você. Porque a sua realidade vai começar a mudar, como a minha mudou. E eu me tornei a aluna que conseguiu evoluir muito em pouco tempo. E as pessoas começaram a dizer isso. Tanto colega de turma, tanto professor. Uma outra coisa. Se você olhasse pra minha rotina hoje, você vai falar, para de ser maluca, 3 horas até 3h10, não dá pra você tirar 10 minutos do tempo do seu trabalho pra poder estudar. Porque eu trabalho nas redes sociais, principalmente com o Instagram. E se a gente for seguir o mundo ideal da frequência no Instagram, do trabalho online, o tempo que eu dedico trabalhando online seria um tempo que não me daria resultados. São 5 horas que eu passo. Mas me dá muito resultado esse tempo que eu dedico. E dessas 5 horas eu tiro 10. Então, na verdade, são 4 horas e 50 minutos que eu passo. Eu consigo ter resultados fazendo a imersão, ter resultados na minha aprendizagem do inglês e eu ainda consigo ter resultados no meu trabalho. Porque eu não cultivei o pensamento de que não iria dar certo. Porque Deus me fortaleceu e me ajudou a fazer dar certo.
Então você pode mudar a sua realidade, como eu tenho mudado nesses quesitos. Então mude a sua realidade também. Não importa em qual momento da sua aprendizagem que você está, você pode mudar a sua realidade. E comece cultivando os pensamentos de paz e pensamentos de bem. Se este vídeo te ajudou, compartilhe com um amigo e entre para a nossa comunidade do Telegram. O link vai estar aqui, ó, na bio. Lá eu também dou dicas de mindset e outras dicas práticas, dicas de vocabulário e tudo mais, tá? See you there!